Antes de entrar na vida pública, foi líder sindical. Época em que criou o Cheque Educação, um programa que aproveita as vagas ociosas das escolas particulares e as oferece para os alunos carentes com um desconto que varia de acordo com a disponibilidade da escola e da capacidade de pagamento da família. Que em seguida surgiu a inspiração do programa Universidade para Todos, o ProUni. Hoje vamos entrevistar o senador Isalci Lucas. Então, roda a vinheta e vem comigo. É o quê? Não, mandou eu aí. O senador Isalci é atualmente presidente executivo do PSDB, aqui no Distrito Federal, e em 2018 foi eleito senador do Distrito Federal. Senador, me conta um pouco sobre a sua história. Opa! Bem, eu sou mineiro, sou de Araújos, uma cidade pequena de 7 mil habitantes. Cheguei aqui em Brasília com 13 anos, Certo. mas antes, lá na minha terra, eu vendia laranja, engraxava sapato. A minha cidade era quase que um ponto de ônibus, passava os ônibus de Bom Despacho para Divinópolis. E aí meu pai morava na roça, fui morar inclusive na casa de um amigo do meu pai, meus parentes também, Sim. para mim poder entrar na escola. Depois fui para Itaúna, fui para um seminário, e meu pai veio para Brasília em 68, e ficou aqui 2 anos morando aqui, eu no seminário, minha família em Araújos, eram 6 irmãos, e aí meu pai morou aqui na Vila Planalto, ainda no início, e depois que ele recebeu uma casa da X, que era um programa habitacional que tinha na época, Sim. então ele trouxe a família, e eu sempre incentivando, apesar de estar com 11, 12 anos, eu escrevia, dando maior incentivo, para que a gente viesse para Brasília, porque aqui era a capital da esperança, a capital das oportunidades. Então meu pai era vigia, aqui da Casa do Chá. Depois a minha mãe chegando aqui foi ser merendeira da escola, lá no ginásio do Guará, E aí eu estudei no ginásio do Guará, uma escola pública, mas nos anos 70, era uma escola de qualidade. Só entrava na universidade quem estudava em escola pública. Sim. E na escola tinha tudo, tinha teatro, tinha esporte, tinha cultura, Era uma escola de qualidade. Não era universal, nem todo mundo estudava. Mas depois comecei a trabalhar numa banca de revista na W3 com 13 anos. Fiz depois um teste no Banco Mineiro do Oeste, teste de datilografia, 150 toques por minuto eu dava, E aí eu fui contratado pelo banco para ser, naquela época chamava contínuo, Sim. Hoje é office boy, Então trabalhei no banco, depois registrei minha carteira dia 1º de abril de 71, já com 14 anos. Fui promovido a escriturário com 15 anos. 16 anos eu fui trabalhar na melhor escola de Brasília, que era cliente do banco. O banco foi vendido para o Bradesco e eu fui trabalhar nessa escola. Então concluí meu ensino médio à noite, que eu trabalhava durante o dia. Fiz todo o nível superior, o nível técnico. Depois fui servir o Exército, já trabalhava, mas servi o Exército. E me formei em contabilidade, então sou contador, sou auditor, Fui o primeiro lugar no 32 GAC, que é no Exército, ganhei medalha, ganhei um monte de coisa. Bacana. Era o 01 da turma, mas preferi montar meu escritório de contabilidade com meus professores, com os coordenadores lá da universidade, da UDF, que era uma faculdade particular, mas o meu sócio era o diretor do departamento de contabilidade e o diretor do departamento de economia. E o meu professor de contabilidade comercial. Montamos o escritório, eu ainda estava estudando ainda. Sim. Aí montamos um curso também pré-vestibular, pré-concurso também. E depois trabalhei nessa escola nesse escritório, fazendo contabilidade de escola, de várias atividades, mas principalmente na área de educação. Sim. Montei uma escola, fiz auditoria no Brasil todo, Eu trabalhei em Rondônia, para todo lado, Mas muito em Rondônia, no Amazonas. Depois eu fiz palestra também no Brasil todo sobre formação de preço na época das escolas e tal. Fui contador do PSDB, Mário Covas, na primeira candidatura dele. Naquele período, eu me interessei pela política, mas acabei sendo nomeado para o Tribunal Regional do Trabalho, da segunda instância, fui juiz do trabalho. Então sou contador, sempre dei aula, a vida toda eu dei aula. E depois montei uma escola, fui presidente do sindicato das escolas, sindicato dos contadores,
E aí, quando eu estava no tribunal, eu recebi um convite para entrar na política. Mas antes disso, eu criei uma ONG, uma associação chamada Associação Brasileira pela Educação de Qualidade, a ABEDUC. Sim. E a gente criou um projeto chamado Cheque Educação. Sim. A gente pegava as vagas ociosas das escolas. Então, numa sala que tinha 35 carteiras, só tinha 30 alunos, eles me davam 5 carteiras. Eu mandava o aluno pagando a metade, com Cheque Educação. Depois eu entendi que para transformar isso em política pública, eu tinha que entrar na política. Sim. Então resolvi entrar na política. Fui candidato a deputado distrital, depois fui deputado distrital na segunda eleição. Fui diretor aqui do Serviço de Limpeza Urbana, Sim. muito importante na área de resíduos sólidos, né, na área que o Brasil precisa se envolver mais e resolver esses problemas. Depois fui secretário de Ciência e Tecnologia por 2 mandatos. Criei, na época que eu fui secretário, o Parque Capital Digital. Em 2004, no primeiro mandato como secretário, nós poderíamos ser hoje o Vale do Silício se tivesse dado prosseguimento. Está do jeito que nós deixamos, né? Só está lá o Banco do Brasil, Caixa Econômica e algumas coisinhas básicas, né? Entendi. Então era para a gente estar assim disparado na frente desses estados todos. Mas no Brasil não tem política de estado, nós temos política de governo. Cada governo que entra acaba com tudo e começa de novo, né? Então lancei um projeto chamado Bolsa Universitária. A gente dava bolsa integral para o aluno e ele dava uma contrapartida de 20 horas na escola pública, Sim. no contraturno, para dar atividades esportivas, culturais, reforço escolar. Acabaram com esse projeto também. Fiz o maior programa de inclusão digital do Brasil, na época chamado DF Digital, que era curso de formação digital. Tivemos mais de 200 mil alunos, mais de 500 mil certificações. Mas também mudou o governo, acabou com tudo isso. Entendi. Aí eu percebi também que na gestão pública você só pode fazer o que é permitido. Na iniciativa privada você faz o que você quiser. Você Sim. só não pode fazer o que é proibido. Então, vim para o Congresso, fui candidato a deputado federal, para mudar a legislação, exatamente para permitir fazer as coisas acontecerem. Então, mudamos, né? Não posso dizer que foi sozinho, mas trabalhei muito nisso. Mudamos todo o marco regulatório de ciência e tecnologia, botamos inovação na Constituição, mudamos a legislação toda para aproximar a universidade das empresas, do governo. Agora aprovamos um projeto meu, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é garantir recursos para a ciência e tecnologia. Então o governo não vai poder mais desviar os recursos da ciência e tecnologia, né? É um dinheiro que tem que ficar na conta para os projetos. Na área de educação, mudamos muita coisa, participei ativamente do Plano Nacional de Educação, fui o relator do Fundeb, que são mais de 150 bilhões para a educação, inclusive valorizando a educação infantil, que nós não valorizamos, e a fase mais importante da educação é a primeira infância, e também a educação profissional. Eu fui o presidente da comissão, que agora, a partir do ano que vem, todas as escolas públicas são obrigadas a oferecer para os alunos o itinerário profissional, como Sim. era antes da minha época. Na minha época, todos os mundo que saía do ensino médio, ou passava no vestibular da universidade, ou fazia um curso técnico. Contabilidade, administração, enfermagem, não é técnico de enfermagem, técnico de edificações, elétrica, eletrônica, tudo tinha isso. De lá para cá mudou muito e infelizmente o Brasil, nós não chegamos ainda a 10% dos jovens fazendo curso técnico. Nos países desenvolvidos já tem mais de 60%, 70% em alguns países. Então a gente mudou também essa legislação. No Fundeb a gente colocou recurso também para o ensino técnico, que é fundamental. Então a gente está fazendo o dever de casa. Sim. E a gente está tentando, desde 2011, fazer um projeto para Brasília, que o DF é para ser uma referência internacional. É um quadradinho pequeno, o maior poder aquisitivo, melhor IDH, as melhores condições, os melhores profissionais estão aqui. E a gente, infelizmente, ainda não é o que a gente gostaria, né, de ser uma referência. Então, Brasília, eu sempre lutei e continuo lutando para que Brasília seja um piloto de qualquer projeto a nível nacional. Implanta aqui e depois você espalha para o Brasil todo. Então a gente está trabalhando por isso, políticas públicas de Estado, né? Certo. E agora senador, né? Sim. E depois nós vamos para o executivo também. Muito Porque bom. para você fazer tudo isso, você tem que ter a caneta. Quem tem caneta é governador. Sim. Então eu já sou pré-candidato ao governo Muito bom. do senador. DF. Senador, como podemos distribuir melhor o dinheiro da educação para estruturarmos melhor nossas escolas e universidades? Bem, primeiro é o seguinte, o governo gasta muito e gasta mal, né? Não tem controle. Primeiro, o Brasil
constrói a casa pelo telhado, ele começa pelo telhado. Porque quem tem mais recursos, quem tem mais poder é a União. E a União é responsável pelo ensino superior. Depois vem os estados, que é responsável pelo ensino médio e ensino fundamental. O município, que é o estado mais quebrado, onde não tem recurso, é que fica pela educação infantil. Por isso que a educação infantil não funciona. Não tem creche, não tem escola, né? A alfabetização pelo plano nacional, depois dos 8 anos, que já perdeu aí, né? A principal fase da criança, que é a primeira infância. Isso. Né? Nesse período de 0 a 7 anos, que a criança tem mais capacidade de aprendizagem, sim, coordenação motora, a própria personalidade, né, da pessoa, você se constrói nesse período. E nós aqui não valorizamos isso. Não tem vaga em creche, não tem... Por quê? Porque é onde não tem recurso. Então a gente precisa reverter e investir mais na educação infantil. E evidentemente também na educação profissional, sim, que é importante, né, os jovens saírem com uma formação, né? É possível inserir o ensino técnico para todas as escolas? Não, você tem a educação profissional hoje é obrigatória, né, no município oferecer. Se tiver 2, 3 escolas no mesmo bairro, na mesma região, pode ser feito um trabalho, né, de oferta. O importante é o seguinte: todo aluno do ensino médio que quiser fazer um curso profissional, o governo tem que garantir isso. Sim. Né? Então, o que vai acontecer primeiro, não basta fazer qualquer curso, né? Tem que compatibilizar com o mercado. Não adianta também ficar dando curso só para dizer que dá e que depois o cara fica desempregado. Então, tem que compatibilizar o curso com o mercado de trabalho. Certo. Né? Ou empreendedorismo, ou atividades que gerem renda, né? Certo. Então, as escolas poderão, entre elas, cada um ofertar algum curso, não é, que seja compatível com o mercado e dividir, né? Uma dá isso, outra dá aquilo, mas todo aluno hoje que quiser fazer um curso técnico é obrigatório o ensino público ofertar, né? Certo. Como a educação vai fechar a conta de 2021 e sua sugestão ao atual governo para planejar para 2022? Bem, primeiro sobrou recurso, certo, né, nesse período de pandemia, porque a escola praticamente não funcionou, né? A gente até votou recentemente, eu questionei muito essa questão de poder usar o recurso que não foi gasto durante a pandemia. Sim. Em outras ações. A gente conseguiu que fosse para a educação, eu queria que fosse para a ciência e tecnologia, na educação, na infraestrutura, porque hoje, lamentavelmente, a gente descobriu que na pandemia, né, grande parte dos nossos alunos não tiveram acesso. Aqui em Brasília, que é a capital da República, 30% dos jovens ficaram 2 anos sem estudar, porque não teve acesso à internet. Então, um país que não tem banda larga nas escolas, que a gente aprovou aqui no Senado, na Câmara, o presidente vetou, nós derrubamos o veto e mesmo assim não implantou, né? Fez uma medida provisória prorrogando o prazo. Então, não adianta, não se faz educação apenas com discurso, né? Tem que ter recurso, como ciência e tecnologia também. Então, mas tem recurso, né? 2022 precisa investir mais em tecnologia, né? Em laboratório, em refeitório, alimentação é fundamental. Nós temos uma agricultura pujante que poderia dar uma alimentação saudável nas escolas, lamentavelmente não tem. Né? Você não tem laboratório, você não tem refeitório, você não tem nada na escola, muito pelo contrário, né? Os alunos hoje do ensino médio, para voltar para essa escola, vai ter dificuldade. Entendi. Nós vamos ter que criar um programa para os alunos, incentivar os alunos a voltar. Que aquele aluno que deixou de ir para a escola e conseguiu um bico qualquer, um emprego qualquer, uma atividade qualquer para ajudar em casa, dificilmente ele volta. Por quê? Porque a escola não oferece mais perspectiva. O jovem está desiludido, porque ele sai do ensino médio sem formar, sem uma profissão, e também sem conseguir entrar no mercado e também na universidade, né? Os nossos jovens que conseguem uma faculdade, hoje pelo FIES, que é um financiamento, além do ProUni ter o FIES, eles pegam o financiamento, fazem administração, economia, pedagogia, aí fica desempregado, termina o curso e não consegue pagar. Então o jovem já entra negativado no Serasa, né? Quer dizer, o jovem já começa a vida dele todo comprometido. Então, isso é o quê? Falta de planejamento. O governo tem que utilizar o ProUni, o FIES, as bolsas do CNPq, etc., para induzir as coisas. Então, por exemplo, está faltando engenheiro.
está faltando físico, está faltando médico, você tem que reverter esse recurso Sim. para essas áreas. Não adianta você ficar formando para um mercado que não existe, né? Então, isso é que o governo deveria fazer, que não faz. Senador, sobre o projeto Cheque Educação, para você, ainda está funcionando o atual governo, o projeto? Está funcionando como ProUni. Como ProUni. O ProUni é o Cheque Educação. Certo. O que nós precisamos, em alguns estados estão fazendo, é para as creches e pré-escola. Certo. O governo está Que pagando, não tinha ainda. estão terceirizando algumas creches, algumas pré-escola. Mas o correto mesmo era você instituir isso em todas as áreas, né? Do maternal até a universidade, para você ter o custo-benefício melhor e aproveitar melhor a estrutura, né? Porque o governo hoje não consegue fazer tudo, né? E fica mais caro se não tiver uma estrutura melhor. Sim. Então, acho que esse projeto ele cabe em todas as áreas, né? Entendi, não só na universidade. O que eles estão fazendo agora, inclusive na área de saúde, por exemplo. Em São Paulo fez isso, acho que precisava fazer isso em outros estados. Você tem toda uma rede privada de hospitais com ociosidade. Sim. À noite está tudo fechado, no final de semana. Então, em São Paulo foi feito isso, né? Ele fez um convênio pela tabela do Sistema Único de Saúde, ele ocupa os hospitais privados nessas vagas ociosas. Nesse período que está fechado, eles fazem exames para o Sistema Único. Então, com isso, você zera as filas da consulta, né, de exames e tal. Então, você tem que aproveitar ao máximo os recursos, né? Porque a escola, na prática, a escola toda ela é pública. A gestão é que é privada e é estatal. Certo. Mas o objetivo é atender o público como um todo. Milhões de alunos hoje estudando com o Cheque Educação, com o ProUni, que teve essa inspiração do Cheque Educação. O Cheque Educação é que deu toda a base para fazer o Cheque Educação era um desconto, a gente dava um talão de cheque, o pai pagava metade com o Cheque Educação, metade ele pagava. Sim. Mas esse Cheque Educação era um desconto, a escola não recebia esse recurso, era como se fosse um desconto. Que é melhor receber a metade do que nada. Do que nada. Mas agora, com o ProUni, as vagas são destinadas ao governo e eles deduzem essa parcela do imposto. Para as faculdades. Então, eles têm um percentual que eles podem deduzir das contribuições, entendeu? Entendi. O que os políticos precisam fazer, no seu ponto de vista, para melhorar a educação? Sair do discurso e entrar no recurso, né? Porque não se faz só com discurso. Discurso, 99,9% de todo mundo aqui é favorável à educação, faz um discurso bonito da educação, mas na hora de priorizar, de botar recurso, de brigar aí já nem tanta gente aparece. Ciência e tecnologia mesmo é um gato pingado ali, um ou outro. Sim. Desde já, quero agradecer o seu tempo, senador, pela sua disponibilidade em receber a gente. E aqui nós estamos votando, né? Falando e fazendo reunião remota, presencial, mas tudo bem, faz parte. Não, eu agradeço o seu tempo. Bem, quero mandar uma mensagem para toda a população do Distrito Federal, de uma forma especial para os jovens, para as mulheres, né, que não perca a esperança. Brasília sempre foi a capital das oportunidades, a capital da esperança. E o que falta realmente nesse país, em Brasília especial, é realmente planejamento, são políticas públicas de Estado, não é colocar um governo digital, é um governo voltado para o cidadão. Não adianta grandes obras se as pessoas não têm acesso a uma consulta, a um exame, não é, a uma alimentação saudável na escola, uma educação de qualidade, uma formação profissional. Então, isso que está faltando, né? Mas é possível, sim, transformar o Distrito Federal numa referência, não só nacional, mas uma referência internacional. Então, tenha fé que a gente vai realmente reverter esse quadro que passa, né, de uma forma triste a situação aqui do Distrito Federal, onde você não tem escola, não tem saúde, não tem oportunidade, mas é possível, sim, né, reverter esse quadro.